Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, se cuidando. Hoje nós teremos mais uma aula por meio deste vídeo. Lembrando que nós não estamos ainda podendo nos reunir por conta dessa pandemia, né? Mas o importante é nós não deixarmos de assistir a aula, de participar da nossa escolinha dominical, tá bom? Logo, logo nós poderemos nos reunir novamente, mas enquanto isso, vamos aprender a palavra do Senhor da forma que pudermos, tá bom? Na semana passada nós tivemos a aula que falou sobre quando... será que vocês lembram o que aconteceu na lição 2? Porque hoje nós teremos a lição 3. Nesta revista, nesse trimestre, nós estamos falando sobre o meu amigo Jesus. Todas as aulas nós contaremos um pouquinho sobre o meu amigo Jesus, um pouquinho da história de Jesus. E hoje nós vamos ver a aula sobre o nascimento do primo de Jesus. Quem sabe o nome do primo de Jesus? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Pergunta para a mamãe se ela sabe o nome do primo do nascimento o primo de Jesus. Pergunta para a mamãe ou para o papai ou quem tiver aí com vocês se eles sabem o nome do primo de Jesus, porque hoje nós vamos falar sobre o nascimento deste moço, que foi muito importante na história de Jesus. E ele era primo de Jesus. Será que alguém já sabe o nome dele? Já perguntou? Para a mamãe, para o papai ou quem estiver aí na sua casa? E aí? Qual era o nome do primo dele? Será que você acertou? Quem respondeu que o nome do primo de Jesus era João, acertou! Parabéns para vocês! Isso mesmo, o nome do primo de Jesus era João. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de João, desde o seu nascimento até a sua juventude. Então vamos lá! Hoje é a lição de número 3, o nascimento do primo do meu amigo. Esta história, ela está escrita no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 80. Então, vocês lembram que na aula passada a tia Manu contou a história de Isabel? Quem era Isabel? Ah, vocês já sabem, né? Isabel era o nome da mãe de João. Mas na história passada, vocês viram que Maria, quando engravidou de Jesus, ela foi visitar a sua prima Isabel. Lembram? Ah, vamos relembrar um pouquinho, olha só. Maria foi visitar a sua prima Isabel. As duas estavam grávidas, olha só. E quando elas se encontraram, o bebê de Isabel mexeu. João se alegrou dentro da barriga da sua mãe. E o anjo apareceu para Zacarias. Quem é Zacarias? Isso mesmo, era o pai de João. Olha ele aqui, ó. O anjo apareceu para Zacarias para dizer que eles teriam um bebê. Zacarias ficou muito surpreso, lembram? Que eles teriam um bebê porque eles já eram idosos, eles já eram velhinhos. Então, Zacarias meio que duvidou. E o que aconteceu com ele? Isso foi na aula passada. Ele ficou, ó, mudou. E até o nascimento do bebê, ele não poderia falar, porque ele ficou mudo. Muito bem. Até essa parte da história vocês já sabem, né? E aí, o que aconteceu depois? Finalmente
finalmente o bebê nasceu. Como era mesmo o nome do bebê? Ué, o nome do bebê era João. Isso mesmo, João. Algumas pessoas queriam que ele tivesse o nome do pai, mas Zacarias escreveu como ele deveria se chamar. E Zacarias recebeu esta ordem do anjo, que o nome do bebê deveria ser, isso mesmo, João. Olha ele aqui, que bebê mais lindo! Olha, Zacarias, sua esposa Isabel e o seu filhinho João. Olha que bebê mais lindo e saudável. Então, quando o bebê nasceu, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus pela vida do seu filhinho. Afinal, João, este bebê aqui, tinha nascido para realizar uma grande tarefa. Ele seria o mensageiro de Deus para anunciar a chegada do Messias. Quem era o Messias? O Messias era Jesus, que posteriormente também nasceria. Então, depois que João cresceu, ele foi o responsável por preparar a vinda de Jesus. Como assim? Preparar anunciando que Jesus viria, anunciando que viria o Messias. João Batista falava sobre o Messias, ensinava as pessoas a se arrepender dos seus pecados. Porque assim como hoje, naquela época, as pessoas pecavam muito. Então, João começava a falar que elas deveriam se arrepender dos seus pecados. Os pais de João cuidaram muito bem dele, ensinaram ele no caminho que ele deveria andar, assim como vocês. O papai e a mamãe de vocês também ensinam vocês sobre a palavra de Deus, sobre como andar nos caminhos do Senhor, não é? Aprendendo da sua palavra, orando, indo para a igreja, ensinando vocês como servir a Deus, não é? E os pais de João também fizeram isso, fizeram um lindo trabalho. E João cresceu e ensinava também as pessoas em como se preparar para receber Jesus, ou seja, arrependendo-se dos seus pecados. Para algumas pessoas, João era um homem um pouco esquisito, sabe por quê? Porque ele morava num lugar chamado deserto. É isso mesmo, ele morava no deserto. E sabe o que ele comia? Ele comia gafanhotos e mel. Esta era a alimentação de João. Olha só, vou mostrar para vocês. Ele comia gafanhotos e mel. Ah, e as suas roupas eram feitas de pelos de camelo. Olha aqui. Olha, João no deserto se alimentando de gafanhotos e mel. Olha as suas roupas como eram. E ele estava lá, no deserto, que era onde ele morava. E ele usava também um cinto de couro. Então, mas mesmo assim, mesmo que para alguns João era uma pessoa esquisita, isso não importava. O importante é que ele cumpria a sua missão. Qual era a missão de João? Vocês lembram? Isso mesmo, anunciar a chegada do Messias. E quem era o Messias? Jesus. Pois bem, João fazia isso muito bem, com muita dedicação. Então, João também falava que o rei estava chegando, que o Messias ia vir e que ele estava preparando o caminho apenas. Porque alguns... e ele ensinava também que as pessoas deveriam parar de fazer coisas erradas. Pode fazer coisas erradas? Não, né?
Assim como o papai e a mamãe nos ensina que nós devemos fazer as coisas certas, os pais de João também ensinaram isso para eles e João ensinava isso para as pessoas. Além do mais, além disso, muitas pessoas ouviam as palavras de João com muita atenção e sabe o que acontecia? Elas realmente se arrependiam. E depois que elas se arrependiam, João batizava essas pessoas nas águas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Ele era conhecido como João Batista. Sabe por que João Batista? Porque ele batizava. Batista veio de batismo. Então, João o Batista. Então, todos conheciam ele como João Batista. Porque depois que as pessoas se arrependiam dos seus pecados, ele batizava essas pessoas, olha só. Tá vendo que legal? João batizava as pessoas no Rio Jordão. Ele as mergulhava nas águas do rio para mostrar que acreditavam em Deus. Olha aqui, ó, este aqui é o Rio Jordão. As pessoas arrependidas eram batizadas por João no Rio Jordão. Tá vendo que legal? Olha aqui, João Batista cumprindo a sua missão. E como eu já falei, o fato dele batizar as pessoas no rio, ele era conhecido por João Batista e ficou conhecido até o fim da sua vida como João Batista. E assim termina a nossa história. Ei, quem gostou da história, bate palma! Muito bem. Hoje nós aprendemos sobre o primo de Jesus. Seu nome é? Você lembra? Isso mesmo, João Batista. Ai, já sei. Eu estou com vontade de fazer umas perguntas para vocês. Será que vocês vão acertar? Se vocês tiverem dificuldade, peça ajuda para o papai, para a mamãe ou para quem estiver aí acompanhando vocês na aula, tá bom? Então, vamos à primeira pergunta. Qual era o nome do pai de João? Será que vocês lembram? O nome do pai de João, aquele que ficou, ó, mudo e só pôde falar depois que João nasceu. E aí, você lembra? Será que você acertou? O nome do pai de João é Zacarias. Parabéns para quem acertou. Para quem não acertou, não tem problema, porque agora vocês não vão esquecer mais. O nome do pai de João era Zacarias. Muito bem. Calma que vai ter outra pergunta. O que João Batista fazia com as pessoas que se arrependiam dos seus pecados? E aí? O que será? Muito bem. Quem respondeu que ele batizava as pessoas, acertou. João Batista pregava para as pessoas se arrepender dos seus pecados e depois ele batizava elas no Rio Jordão. Muito bem. Próxima pergunta. O que João Batista era de Jesus? Ah, essa é fácil. O que ele era de Jesus? Ele era primo. Muito bem. Será que você acertou? Acho que sim, porque essa era muito fácil. Mas se não acertou, não tem problema. O importante é não esquecer mais. A outra pergunta é: o que João Batista comia? Ai, essa é muito fácil, gente. O que ele comia? Isso mesmo, ele comia mel. E qual era o nome do bichinho? Gafanhoto. Muito bem, eram as duas coisas que a Bíblia diz que João Batista se alimentava. E a outra pergunta? Qual era o nome da mãe de João Batista, que era prima de Maria? O nome da mãe de João Batista era? Quem respondeu Isabel, acertou. O nome dela era Isabel. Muito bem. Onde João Batista morava? Ah, essa é fácil. É um lugar que não tem nada, que tem muita areia. Será que você acertou?
Isso mesmo, João Batista morava no deserto. Isso mesmo. Em que rio João Batista batizava as pessoas? Como era o nome do rio? Rio Jordão. Muito bem. Como era a roupa de João Batista? Como era a roupa dele? Era feita de pelo de camelo. Muito bem, quem falou pelo de camelo acertou. Muito bem, e assim terminaram as nossas perguntas. Será que você acertou todas as perguntas? Espero que sim, crianças. Mas se não acertou, não tem problema. O importante é não esquecer tudo que nós aprendemos hoje. Depois que vocês terminarem, vocês vão fazer a lição da nossa revistinha, nossas atividades. Quem não tem a revistinha tem o material, né? Que é igual ao da revistinha. Olha só, a primeira liçãozinha, a primeira atividade, vocês vão preencher essas 3 palavras que tem a ver com a história de João. Preencher os espaços com as vogais, olha só. Tá muito fácil. Aqui, essa primeira e a segunda são as 2 coisas que João comia. E a terceira, onde João morava. Aí depois, aqui, vocês vão pintar João Batista. Depois, vocês vão recortar este papel aqui, ó. E vão colar na capa de João. Olha aqui, vocês vão colar nessa capa aqui, certo? E aí, tem uma outra tarefa extra, né? Pra vocês fazerem. Olha só. Aqui estão os gafanhotos que João comia. Vocês vão pintar esses gafanhotos, depois vocês vão recortar e colar aqui neste quadro. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem recortar o quadro e pedir para a mamãe deixar vocês colocar em algum lugar aí na casa de vocês, tá bom? Façam bem bonita essa atividade. E não esqueça de mandar para nós foto ou vídeo de vocês fazendo a atividade, assistindo a lição lá no nosso grupo, no grupo do Jardim de Deus, tá bom, crianças? Beijo, foi um super prazer estar com vocês mais um domingo. E espero encontrá-los na próxima aula, seja ela presencial ou virtual, mas não tem problema, o importante é nós estarmos sempre juntos para aprender a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Eu desejo um ótimo domingo abençoado a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Beijo e até a próxima aula.